Boa noite, alunos, tudo bem? Como vocês estão? Estão se cuidando? Estamos aqui novamente para continuar a nossa disciplina, né? Hoje a nossa apostila é sobre nutrição esportiva. Eu vou interromper ela no meio, na verdade, porque ela é uma apostila um pouco mais longa. Então, hoje vocês terão uma parte da aula, tá? E aí, na outra semana que a gente termina ela, certo? O material, como vocês já sabem, vai estar disponível no Moodle. Vocês, como eu, também estarei no Moodle na hora da aula para qualquer problema, sugestões, dúvidas, ok? Então, vamos lá. Bom, claro que, como eu já disse para vocês, eu não quero que vocês se formem nutricionistas, né? Mas tem coisas que eu não consigo eu não posso deixar de dizer, certo? Então, a alimentação saudável e adequada quantidade de trabalho deve ser entendida e compreendida pelos atletas de alto rendimento como sendo o ponto de partida para obter o desempenho máximo, e as manipulações nutricionais caracterizam uma estratégia complementar. Então, assim, para praticantes de atividade física, principalmente de alto rendimento, a alimentação tem que ser adequada, né? Ela tem que estar adequada ao exercício, ao tempo do exercício, à intensidade dele, ao tipo, à frequência, né? Fora estar adequada ao gênero, à altura, ao peso, à composição corporal, ao hábito, às doenças, se existir, às aversões, né? Então, ela tem que estar adequada, né, no geral, e principalmente estar adequada à demanda do exercício. E a gente consegue adequar fazendo manipulações nutricionais, né? Eu vou planejar um cardápio, eu posso ter que usar suplementos para completar nutrientes que estejam faltando, né? Então a gente lança mão de estratégias complementares para que a gente possa adequar a dieta de um praticante de exercício físico, principalmente de alto rendimento, porque o de alto rendimento ele tem um treino muito maior, a intensidade do treino é maior, ele tem uma regularidade melhor, né? Então ele passa horas do dia treinando. Então, realmente, é difícil a gente conseguir suprir a necessidade nutricional de um praticante de exercício físico somente com alimentos. Mas é possível ser um praticante de exercício físico cujo a prática não é tão grande, tão intensa e não tem finalidade de competição, tá? Então, dentro da nutrição, eu já falei para vocês até, mandei aquela apostila de grupos alimentares. E eu já falei isso em aulas presenciais, né? A gente precisa, independente do estado fisiológico, das doenças, independente da idade, tem 4 características que a gente tem que pensar antes de planejar um cardápio, né? Então, quantidade, qualidade, harmonia e adequação. O que é isso? A dieta tem que estar quantitativamente adequada. Ela tem que ter quantidade suficiente de todos aqueles grupos. Carboidrato, né? Os cereais, as frutas, as verduras, a carne, feijões, oleaginosas, leite, né? O grupo dos leites. Então, assim, eu preciso ter quantidade suficiente dos nutrientes,
Preciso ter qualidade, ou seja, eu preciso ter a presença de todos os nutrientes. Eu preciso ter uma proporção adequada entre eles. E isso depende muito do tipo do exercício físico e a adequação, que a dieta está adequada à situação, ao exercício, ao hábito, ao estado fisiológico e assim por diante. Então, a gente consegue garantir qualidade de uma dieta quando a gente garante a presença de todos os grupos alimentares. Porém, eu preciso saber que os grupos, eles não vêm com um único nutriente, né? Como vocês são da fisioterapia, quando eu dizia assim, ó, o grupo dos carboidratos, né? São os cereais, né? A base lá da pirâmide. O que forma esse grupo? O macarrão, o pão, a bolacha normal, né? Sem recheio. O trigo, a batata, a mandioca. E aí parecia até assim que esses alimentos só tinham carboidrato. Na verdade, não, né? A gente sabe que cada grupo ele é composto por um tipo de alimento, mas que os alimentos eles têm variadas quantidades de nutrientes, né? Então a gente encontra no grupo dos cereais todos esses nutrientes, mas principalmente o carboidrato, que é muito importante para dar energia. Lembra que a gente já falou disso? O carboidrato, a proteína, o lipídio. Quais dos três são nutrientes que nos fornecem energia? Que nasceram, entre aspas, para dar energia? Carboidrato e lipídio, né? O grupo dos vegetais tem várias vitaminas, minerais, tem fibra, tem carboidrato também. O das frutas também tem carboidrato, tem vitamina C principalmente, dentre outras, e também tem fibra. O grupo do leite também tem carboidrato, mas ele é geralmente um grupo fonte de proteína, de cálcio, de outros nutrientes. O grupo das carnes e leguminosas tem como fonte a proteína, mas também ele tem a presença de outros nutrientes também, né? Então a gente precisa compor a dieta, eu enquanto nutricionista, de forma que eu consiga trazer para o paciente todos os grupos alimentares. Claro que eu vou respeitar se ele é vegetariano, se ele tem aversão ou alergia, ou não consegue metabolizar algum nutriente, eu não vou fazer ele metabolizar, porque está dizendo eu tenho que pôr aquele grupo. Não, mas eu preciso fazer as substituições adequadas para que a performance dele não seja prejudicada. Então, numa avaliação com um nutricionista, o paciente, né, todo praticante de exercício físico, principalmente de alto rendimento, atleta de elite, ele deve ter um acompanhamento nutricional, né? Porque lá o nutricionista vai fazer o quê? Avaliação clínica para ver as doenças, aversões, alergias que ele tem, conhecer o hábito dietético, o hábito alimentar dele, vai fazer avaliação antropométrica, a avaliação laboratorial de alguns minerais que não pode estar faltando no praticante de exercício físico, né? Ferro, zinco, cálcio, não pode estar faltando. E a avaliação das atividades que ele pratica, da intensidade, da frequência e das competições. E aí, eu preciso respeitar a necessidade energética desse paciente, né? Porque se ele não consumir energia suficiente para executar o treino, eu não vou permitir com que ele melhore a performance e tampouco ganhe uma competição. Então, a necessidade calórica, ela é influenciada, se é homem ou mulher, se é jovem, se é mais velho, o peso que tem, qual é a composição corporal dessa pessoa. Se a composição corporal, ele tem muito mais gordura do que músculo, muito mais músculo. É difícil, mas existe uma proporção muito próxima. Mas tem alguns que têm pouca quantidade de gordura, né? O condicionamento físico e a fase do treinamento, né? Então, eu preciso adequar, primeiramente, a energia, né?
a quantidade de calorias que essa pessoa tem que consumir. E eu faço isso com fórmulas, eu faço isso. Eu uso o programa, beleza, o programa usa a fórmula, né, para dar um valor para o nutricionista. Eu faço isso através da bioimpedância. Ok, a bioimpedância também usou a fórmula para chegar nessas estimativas, ok? Que não convém aqui eu parar para a gente calcular, porque vocês não serão nutricionistas, não são vocês que irão calcular essa necessidade energética dos pacientes. Mas é importante vocês saberem que cada paciente tem uma necessidade própria e que se essa necessidade não for atingida, a performance dele não vai ser a melhor que ele pode, certo? O nutricionista busca balanço energético zero com o praticante de exercício físico. E o que é isso? É a pessoa... Porque assim, se ele é um praticante de exercício físico, provavelmente ele tem composição corporal adequada. Principalmente se ele for de alto rendimento. Se ele tem composição corporal adequada, eu entendo que o estado nutricional dele é adequado. Então, eu não quero nem que ele ganhe peso, nem que ele perca. Quando eu tenho esse objetivo, eu tenho um equilíbrio entre... Eu busco um equilíbrio. O que ele gasta tem que ser exatamente o que ele consome. Porque aí ele nem ganha e nem perde. Quando eu como mais do que eu preciso, eu ganho peso. E quando eu como menos do que eu preciso, eu perco peso. Com o praticante de exercício físico, eu nem sempre quero que ele perca peso, né? Ou que ele ganhe peso. Eu quero manter em equilíbrio a ingestão e o gasto de calorias, tá? Então, o equilíbrio de energia pode ser definido como a resultante zero entre ingestão de alimentos, bebidas e suplementos e seu consumo pelo metabolismo basal, efeito térmico do alimento e atividade física. Porque eu gasto energia pelo meu metabolismo basal. Se eu vivesse numa cama em repouso, eu gastaria energia. Como eu faço exercício físico, atividade física, né? Tipo, dou aula, lavo louça, limpo a casa, cuido do filho, vou para um lugar, vou para outro. Então, eu tenho gasto energético dessas atividades. E eu tenho gasto energético da digestão do alimento também, certo? E tenho gasto energético do exercício físico, certo? Então, assim, o balanço energético zero é quando eu consigo equilibrar tudo que eu gasto com aquilo que eu estou consumindo, tá bom? Eu nunca quero um balanço energético negativo para um praticante de exercício físico de alta performance. Porque se eu der menos calorias do que ele precisa, eu vou estar submetendo ele a um processo de emagrecimento. E o emagrecimento, ele vem junto com perda de massa muscular, maior facilidade em se lesionar, disfunções hormonais, osteoporose, maior frequência das infecções e queda do desempenho esportivo. Então, eu não busco uma dieta que dê menos quilocalorias, a menos que seja que eu queira alterar a composição corporal da pessoa, tá? Então, eu vou ter que cumprir algumas necessidades, né, de nutrientes para que o meu paciente não tenha esse prejuízo na performance dele. Então, eu vou estabelecer a quantidade de carboidrato, de proteína, de lipídio, de vitaminas e minerais. O problema é, lembrando que os macronutrientes são carboidrato, proteína e lipídio, e os micronutrientes, as vitaminas e os minerais, tá? Só que muitas recomendações hoje são feitas sem evidência científica. Muitas recomendações são feitas pelo amigo, pela internet, pelo instrutor de academia, que se ele não é formado em nutrição, isso não deve acontecer, né?
Os atletas recebem informações inadequadas acerca do que fazer com a alimentação. Ah, comigo deu certo, faz assim, faz assado, mas cada pessoa é uma, cada pessoa tem um peso, uma composição corporal, cada pessoa tem uma rotina diferente, tem um metabolismo diferente, né? Pode até dar certo, e muitas vezes dá certo no começo, mas depois a coisa empaca, porque as pessoas são diferentes entre si. Então, os atletas devem adotar uma ingestão adequada de energia, que vem de onde? Carboidrato e lipídio, para que a proteína não seja fonte energética. Embora, num praticante de exercício físico, a gente saiba que a proteína vai ajudar com energia também, mas a prioridade da proteína para esse paciente não é da energia. Eu quero que ela faça cicatrização das fibras musculares, eu quero que ela melhore a imunidade, mantenha uma imunidade boa, né? Eu quero que ela permita hipertrofia muscular, né? Então, se eu quero tudo isso da proteína, alguém tem que dar energia. E esse alguém é carboidrato e lipídio. Mas hoje, o que a gente vê? As pessoas consumindo proteína para ter energia. Né? Antes do exercício só comem proteína. Claro, gente. Tem algumas situações, em algumas competições, em algumas modalidades esportivas, que a gente tem que lançar mão dessas estratégias. Mas é por um período, é por alguns dias. E a gente vê as pessoas tomando essas estratégias por uma grande parte do ano, da vida, né? E por conta própria, o que é pior, porque eu não tenho acompanhamento nutricional. E eles devem realmente, o atleta, cuidar da quantidade proteica que eles estão consumindo. Porque a necessidade proteica para esse grupo é maior. É nitidamente maior. Eu tenho que admitir isso. Mas em nenhum momento é indicado consuma proteína e tire o carboidrato, porque isso que é importante para a prática de exercício físico. Em nenhum momento, em nenhum lugar você vai ver isso escrito, né? A não ser que a pessoa não tenha conhecimento bioquímico, certo? Então, uma dieta apropriada não significa tomar suplementos. Pode ser que eu consiga atingir todas as necessidades nutricionais de um praticante de exercício físico só com alimento. E pode ser que eu não consiga só com alimento. Aí eu posso indicar suplementos sem nenhum problema. Porque eu estou completando o que falta. Eu estou utilizando o suplemento para a finalidade dele, que é complementar uma alimentação, completar o que falta. E não tomar lugar de uma refeição que venha composta de vários nutrientes, certo? Então, falando um pouco mais sobre a proteína, a participação dela como fonte de energia é maior em exercícios, principalmente quando o exercício é prolongado, né? Como eu acabei de falar. O praticante de exercício físico, você vai fazer uma dieta mais proteica mesmo, né? Ela também contribui para a manutenção da glicose sanguínea. Lembra quando eu falei para vocês que quando existe na falta do carboidrato, alguém vira carboidrato, né? Para nos manter em pé, né? E nesse caso é a proteína. Então, por mais tempo eu faço exercício, mais proteína eu vou usar. Porque eu vou usar a minha reserva de glicogênio, a minha reserva de carboidrato, que é o glicogênio, eu vou usar a glicose sanguínea como fonte de energia, principalmente nos exercícios de maior intensidade, e depois de um longo período, a minha reserva de glicogênio vai estar muito pequena. E aí, quem que vai ter que me dar glicose se meu glicogênio está baixo? A proteína. Então, ela acaba sendo utilizada como fonte de energia, principalmente em exercícios prolongados. Mas não é porque eu uso ela que eu só consumo ela. Eu tenho que consumir carboidrato
para eu poupar parte dessa proteína, porque eu não quero que ela haja como fonte energética o tempo inteiro. Então, o indivíduo que pratica atividade física de resistência, eles necessitam de maior quantidade proteica, sim. Por quê? Eles vão precisar, por conta de quando a atividade for longa, eles acabam usando proteína, e para cicatrização das fibras musculares. Então, eles precisam de mais proteína mesmo. E a quebra de proteína depende da ingestão de carboidratos e da reserva de glicogênio, mas aí depende. Eu vou usar menos proteína como fonte de energia à medida que eu tiver mais glicogênio reposto. E eu reponho o glicogênio pelo carboidrato, né? Então, e se eu faço uma dieta zero carboidrato? Se você faz uma dieta dessa, você pode aumentar o valor proteico da sua dieta mesmo, porque você vai usar proteína como fonte de energia, porque não tem carboidrato para isso, certo? Mas isso é o adequado? Não. Porque toda vez que a gente usa proteína como fonte de energia, eu produzo mais amônia, eu produzo mais ureia, e o meu rim trabalha mais, né? Então, assim, e como eu disse, a proteína é um nutriente que é um pouco mais caro quando a gente para compará-la com carboidrato, né? E com lipídio. Ela é um nutriente um pouco mais caro, então eu gasto mais, posso sobrecarregar meu rim, né? O fígado ainda, porque eu fiz uma troca de algo que era exatamente para me ajudar no que eu queria. Então, eu troco um carboidrato, queria realmente me ajudar na fonte como produção de energia, mas eu prefiro trocar proteína, porque todo mundo fala que proteína é importante. E ela é muito importante. Só que eu não posso me esquecer que o carboidrato, como fonte de energia para praticantes de exercício físico, ele é tão importante quanto, certo? No exercício de resistência, a quebra de proteína e a formação de nova glicose atende às necessidades energéticas. Então, naquele exercício de resistência, eu vou usar a proteína como fonte de energia. Depois que a minha reserva de glicogênio baixa. E também depois que eu utilizei glicose sanguínea. Embora a glicose sanguínea vai estar trabalhando para manter o funcionamento do sistema nervoso central. Os esqueletos de carbono derivados dos aminoácidos alimentam a produção de glicose pelo fígado. Então, assim, isso é bem técnico, né? Os esqueletos de carbono dos aminoácidos vai fazer a manutenção de glicose. Por exemplo, quando eu uso uma proteína como fonte de energia, porque eu estou comendo pouco carboidrato, a proteína ela é formada por vários aminoácidos, como eu já falei para vocês. E um aminoácido, ele é formado por duas partes, o grupo amino e o grupo carboxila. Eu já fiz até um desenho no quadro, né, para vocês disso. O grupo carboxila, que é o grupo do carbono, é um grupo que vai ajudar a formar nova glicose, certo? Já o grupo de nitrogênio, que é o amino, vai formar amônia, ureia e vai ser secretado, certo? A quebra proteica aumentada reflete a tentativa de manter a concentração sanguínea de glicose. Então, quando eu quebro mais proteína durante um exercício, é porque eu estou comendo pouco carboidrato e é porque eu preciso manter uma concentração sanguínea de glicose. Se eu baixar a glicose para menos que 60, eu vou ter uma hipoglicemia e posso desmaiar no exercício. Então, a minha prioridade fisiológica durante o exercício é manter a pessoa em pé para conseguir fazer o exercício.
Só que uma dieta que não tem carboidrato, quem vai fazer isso é a proteína, certo? Sendo que a gente conseguiria isso tranquilamente com carboidrato. Ok? Então a gente tem que. Mas assim, na falta dele, a gente usa proteína? Vamos ter que usar proteína, né? Não é o fisiológico, não é a função principal da proteína essa, mas ela acaba fazendo na falta do carboidrato, ou seja, quando eu tenho uma dieta reduzida em carboidrato. Em exercícios pesados e prolongados, então, mais importante que aumentar a quantidade proteica é a adoção de uma dieta rica em carboidrato. Todo mundo pensa, né? Comecei a atividade física, vou comer ovo, leite e carne. Em exercícios pesados e prolongados, melhor do que aumentar a proteína é adequar a quantidade de carboidratos. Por quê? Pela capacidade que ele tem de manter a nossa glicose sanguínea, de manter a glicose do sistema nervoso central e de nos fazer poupar a proteína, para a proteína ajudar naquilo que a gente quer, imunidade, hipertrofia, cicatrização muscular, e não virar energia, certo? Aí aqui existem algumas recomendações proteicas, vocês não precisam decorar, né? Só para vocês terem noção. Né? A recomendação de proteína para indivíduos que não fazem exercício físico é de 0,8 gramas a 1,2 gramas por quilo. Já para os indivíduos ativos, existe essa recomendação, né, de 1,2 a 1,5 grama por quilo em atletas em geral. Atletas de endurance ou resistência, 1,2 a 1,6, de força 1,4 a 1,8. Na prática, a gente acaba chegando até 2,5 gramas por quilo por dia, dependendo do paciente, né? Mais do que isso, pode ser excessivo, né? E a longo prazo pode prejudicar o sistema renal e hepático. Mas a gente acaba usando até um pouco mais que esse 1,8 aqui na prática da recomendação proteica, tá? Os atletas devem ser conscientizados de que o aumento do consumo proteico na dieta, além dos níveis recomendados, não leva ao aumento adicional de massa magra. Porque a gente pensa isso, quanto mais proteína, mais massa magra eu vou ter, né? E não é bem assim. Porque existe um metabolismo, né, um processo digestivo e metabólico que a proteína passa, e ela não vai, a gente não vai consumir, ela vai lá no braço aumentar, né? Ela vai priorizar, ela vai atender a prioridade. Eu estou consumindo proteína, mas a minha prioridade é manter a glicose sanguínea para a pessoa não desmaiar, então a proteína não vai ajudar tanto assim na hipertrofia muscular, porque ela vai ter que fazer manutenção da glicose. Né? Não é o consumo excessivo de carne que vai me tornar forte. Se fosse assim, nós comeríamos um boi e estaríamos todos definidos, né? Todos musculosos e definidos. Isso não acontece sem treinamento. A gente não pode se esquecer que a hipertrofia ela é o resultado de treino associado à alimentação adequada. A gente não tem hipertrofia sem muscular, né? Sem atividade física, certo? Exercício físico, aliás. A ingestão de proteína pode ser obtida através de uma dieta normal e variada. Então, tem os pacientes que eu vou conseguir suprir a necessidade proteica só com alimentos. E vai ter os pacientes que eu vou ter que fazer suplementação. A suplementação pode ser feita para adequar a quantidade e qualidade proteica, quando a demanda não é atingida pela alimentação convencional. Eu posso não conseguir realmente agir, eu posso não conseguir atingir tudo que a pessoa precisa, né? E aí eu vou precisar de uma suplementação para completar tudo que ela precisa.
E é preciso conhecer as características individuais, o tipo, duração, frequência e intensidade da atividade física, para eu poder fazer uma melhor adequação da proteína. O uso de suplementos contendo proteína deve estar de acordo com a ingestão proteica total, né? Então, assim, eu faço o cálculo lá, 2 gramas de proteína por quilo de peso, né? Vamos pensar, uma pessoa de 70 quilos, com 2 gramas de proteína por quilo de peso tem que dar 140 gramas de proteína. Se eu estou conseguindo isso com a alimentação convencional, beleza. Eu não estou, mas eu não estou, a pessoa não consegue comer tudo o que precisa em proteína. Então, eu vou, ela consegue 110, então nós vamos dar 110 através da alimentação normal e eu vou suplementar 30 gramas. Então, o uso de suplementos é sempre uma complementação e não uma substituição, como, infelizmente, ele é usado. A ingestão proteica após o exercício físico de hipertrofia favorece o aumento de massa muscular, quando combinado com a ingestão de carboidratos, reduzindo a degradação proteica. Daí a importância, mais uma vez, do consumo de carboidratos. Ele vai me ajudar a fazer hipertrofia muscular, a proteína? Vai, se eu usei pouco ela para fonte de energia. Porque se eu usei a proteína para fazer fonte de energia, vai me sobrar muito pouco para a hipertrofia. Após exercícios de hipertrofia, recomenda-se de 10 a 20 gramas, 10 gramas de proteína para 20 de carboidrato. Mas o consumo deve estar de acordo com a ingestão proteica e calórica total. Também essa é uma quantidade que varia de pessoa para pessoa, porque depende do tamanho da pessoa, do peso e da composição corporal, tá? Mas existe, assim, uma proporção depois do exercício de carboidrato, daquilo que eu der de proteína, eu dar o dobro de carboidrato para poder fazer a reposição de glicogênio. Para na hora do exercício, eu ter carboidrato para suprir algumas necessidades e a proteína executar a função que a gente quer, certo? O aumento da massa muscular ocorre como consequência do treinamento, que foi o que eu acabei de dizer para vocês, né? A hipertrofia não acontece porque eu como um monte de proteína. Ela acontece principalmente por conta do treino. E se o treino é um treino que tem uma associação de uma alimentação adequada, aí a hipertrofia vai acontecer. Caso contrário, não. Ok? Então, pessoal, como é uma apostila um pouco mais técnica, eu vou parar por aqui, né? Porque senão vocês vão ficar cansando de me ouvir aí, né? E aí, na próxima semana, a gente vai falar do carboidrato e do lipídio, tá bom? Para a prática de exercício físico. Então, esse material aqui ele vai estar completo, já com carboidrato, proteína, lipídio, vitaminas e minerais, já vai estar completo lá no Moodle, mas a aula desta semana encerra aqui. Da próxima semana, a gente vai dar continuidade nesse material que estará no Moodle, tá bom? Também estarei no Moodle no horário da aula, para qualquer dúvida, qualquer problema ou qualquer sugestão, tá bom? Fiquem com Deus, pessoal, desculpa, mas grávida é assim, né? Uma fadiga, ainda mais no 8º mês, né? Então, eu peço desculpa qualquer coisa para vocês. Fiquem com Deus, qualquer dúvida me falem. Beijos, pessoal. Até!